Boa tarde, amigos. Estamos abrindo mais um preliminar à imagem do futebol, debatendo tudo o que aconteceu ou o que não aconteceu, especialmente no caso do Grêmio ontem, na rodada do Campeonato Brasileiro. Esse sim, com o nome oficial, bonitinho, dá pra citar, Campeonato Brasileiro de Futebol, Série A do Brasileirão. O Grêmio ontem não teve uma grande atuação, até porque não se imaginava que o Grêmio conseguiria ter uma grande atuação pelos desfalques que teve o Renato Portaluppi, mas a gente vai debater o que precisa melhorar o Grêmio, o que pode melhorar o grupo do Grêmio, projetando especialmente o mês de agosto. O Dr. Nelson Olmedo, que é ex-dirigente do clube, tem larga história dentro do Grêmio Futebol Porto Alegrense, pode e vai nos ajudar muito nessa análise, não de peças, o que é suficiente, o que é deficiente, o que precisa de mais investimentos em busca de reforço, o que não precisa, mas uma análise do que esse grupo pode fazer e de como qualificar esse grupo, o que o Renato pode fazer nesses 20 dias de treinamentos que terá, porque são 30 dias de parada para disputa do Mundial, mas 10 dias são de folga para os jogadores e os outros 20 dias serão de trabalhos, tanto para o Renato, que precisa organizar o grupo e agora dar talvez uma carga de pré-temporada a esse grupo gremista, porque não conseguiu ter uma pré-temporada satisfatória no início da temporada. Claro que agora vamos usar o termo intertemporada, porque não é prévio à temporada, mas sim em meio à temporada. Já o Internacional, por outro lado, de certa forma lamenta que existe a parada para o Mundial, uma vez que o Inter está em um momento bom, cresceu na competição, surpreendeu. E aí eu pergunto pro Dr. Nelson Olmedo, antes de passar a bola também pro Léo Guettens, que entende tudo de futebol internacional e vai nos ajudar e muito nas análises do Mundial de Seleções. Dr. Olmedo, lhe preocupa ou lhe chama atenção, ou o senhor simplesmente ignora o fato de que alguns colorados estão comemorando, que é o Internacional conseguir terminar essa primeira parte do campeonato, esses 12 jogos pré-mundial, à frente do Grêmio? Isso traz algum sinal de alerta, porque o Grêmio demonstra que, mesmo com um grupo qualificado, não tem condições de disputar todas as competições a pleno? Ou isso não preocupa, porque agora, com a parada pro Mundial, tem como colocar todo mundo zerado para entrar em campo nos jogos, especialmente os de agosto, que são os mais decisivos? Boa tarde, doutor Omar. Bom, boa tarde ao espectador, a TV Ubra. E o fato de que os torcedores colorados têm que estar satisfeitos, tem que estar muito satisfeito. Acredito que em torno de 60 dias, o Internacional, até o Grenal, era a maioria da imprensa, a maior parte da imprensa, esposava a tese de que o Internacional deveria disputar o campeonato para não cair novamente para a segunda divisão. E o Internacional começou a trabalhar, enfrentou aquele Grenal num momento difícil, e ali vem o pecado do Grêmio, deixou de matar. O Internacional ofereceu a arma para o Grêmio matar. Eu assisti 300 Grenais e eu nunca vi um time entrar em campo naquela condição. Não, eu abri mão da vitória. Esse jogo de hoje só vai ter 2 resultados: eu vou empatar ou perder. E eu acho que foi uma estratégia, talvez não tenha sido das melhores, mas o futuro mostrou que foi uma bela estratégia, porque a partir dali deu a volta por cima e com todo o merecimento vem agarrando as oportunidades que tem, vem subindo, vem se fardando, vem se formando. E hoje, vencido já mais de um quarto, quase um terço do campeonato, está misturado ali na parte de cima da tabela, surpreendendo a todos. Eu acho que rigorosamente a todos, principalmente a crônica especializada do Rio Grande do Sul, talvez mais a crônica que a sua própria torcida, que não imaginava isso. E que até uns dias atrás a rádio que se ligasse era metralhadora em cima desse menino que é treinador do Internacional, que tira o fulano, bota o Beltrano, que o ciclano não joga, que mais aquilo. E deixou trabalhar. O cara terminou tendo o mérito de não perder o Grenal, porque eu tenho a impressão que se ele perde o Grenal ele poderia cair, e aí voltaria tudo no Internacional a estaca zero.
Então, foi mérito manter o treinador, foi competência de não perder aquele Grenal, um pouquinho de sorte, né? Porque realmente o quadro que mostrou aquele Grenal era para o Grêmio ter ganho o jogo. O Grêmio produziu para ganhar. Produziu para ganhar e, infelizmente, os erros de arbitragem, que faz parte do futebol, né? Conspiraram contra o Grêmio naquele momento. Mas então, dizendo para ti, mérito do Internacional e está bem encaminhado. Não fechem os olhos, está bem encaminhado. Porque quem é que está ali misturado? Flamengo. Na parte de cima tem o Flamengo com 27 pontos. O Atlético Mineiro e o São Paulo. O Atlético Mineiro é o exemplo do Internacional, tem só o Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, eu só faço uma ressalva na posição dele. O Atlético Mineiro é o segundo com 23 pontos, tem, portanto, 1 ponto a mais que o Internacional. Só que o Atlético Mineiro tem um jogo a mais já realizado como mandante. E isso faz diferença no Brasileirão. Sim, pode fazer. O São Paulo tem só a Sul-Americana, além do Brasileiro, né? Isso. E os outros todos têm a Sul-Americana e a Copa do Brasil. E agora, talvez, a gente vai fazer uma análise um pouquinho adiante. Quem tem Copa do Brasil e Libertadores vai ter que optar. Né? Queira ou não queira, vai ter que optar. E o senhor concorda com a opção do Grêmio pelos matas? Deixa eu apenas fazer uma ressalva numa expressão que tu usaste, o grupo do Grêmio. Aí que tranca a coisa em termos de Grêmio. Né? Aí que tranca. Realmente o grupo do Grêmio não é eficiente. O grupo do Grêmio não é suficiente para as campanhas. O grupo todo. Né? A síntese do Grêmio quando joga completo, e joga uma vez a cada 2 meses completo, é um muito bom time de futebol. Bem armado, um conjunto muito bem constituído, né? Mas não tem peças de reposição em várias e várias posições. Sendo que algumas posições, como reservas, não tem peça nenhuma. O Grêmio tem, reconhecidamente, só como exemplo, a melhor zaga, ou como se dizia antigamente, o melhor trio final do Campeonato Brasileiro, né? Mas não tem reserva. Quando falha, quando não pode jogar um desses jogadores, e quase toda partida alguém não pode jogar, complica, e complica muito. Então é um muito bom time de futebol completo, o 11 e um plantel deficiente. Falta um 5º zagueiro pro Grêmio. Eu te diria que falta um terceiro, né? Para o nível do Grêmio, falta um terceiro. O Bressan não está comprovando que consegue ser. O Grêmio tem 2 zagueiros. O Grêmio tem 2 zagueiros confiáveis, absolutos, como zagueiros de time grande, do porte do Grêmio. O Jeromel e o Kahneman. Apenas 2. Eu gostei da partida do Paulo Miranda ontem. Achei que ele fez bem. E o Bressan, ele já sofreu mais contestação. Ele vem ganhando um pouco de crédito, né? Apesar de que eu concordo com o Dr. Almeida, em termos de nível para Grêmio, não seria um zagueiro dos meus sonhos, por exemplo. Qual é o seguinte, quando um reserva, o time está encaixado, né? Lateral direito, o Grêmio se desfez do que tinha e não repôs. Né? Que falta faz o Edilson, né? Claro que faz falta. Era um jogador que estava encaixado. Até como liderança também, dentro de campo. Não sei, aí é detalhe de vestiário, mas o que a gente vê do campo, o que a gente vê na televisão, era um jogador que estava encaixado. Era um jogador que o Grêmio deveria, no meu modo de ver, ter queimado alguns cartuchos mais para que permanecesse. Porque quando um time grande, quando ele forma um time de futebol, é a coisa mais difícil que existe no futebol. Sim. É formar um time. O conjunto com continuidade. Um time, né? uma equipe de futebol. O Grêmio formou. Daqui a pouco sai um, sai outro. Bom, tem que lutar no mínimo para manter aquilo. Se não tem condição de melhorar, e a melhora hoje no Brasil a melhora é muito complicada, porque vamos contratar quem? Todos os times brasileiros estão atrás de centroavante, todos. Até mesmo zagueiro. Quem que o Grêmio poderia trazer no mercado nacional? Por aí não, tem que ser no mercado internacional. O zagueiro, tu vai num time uruguaio, tu vai num time menor argentino e traz o zagueiro. Problema eu não sei como é o nome. Traz o zagueiro. O problema eu vejo um pouco acertar. É o tempo de adaptação. Mas, né? Por exemplo, o Cuesta. Quanto tempo ele demorou até
começar a demonstrar toda a personalidade. Mas o Kahneman não demorou. O Kahneman foi mais rápido, até pela questão da atitude dele, né? Da personalidade dele, né? O zagueiro do Internacional demorou o tempo que todo o plantel demorou para começar a subir de posições. O Cuesta ganhar mais confiança. Esses jogadores do Internacional, se mantida a campanha feita nos últimos 2 meses, a tendência é que todos subam de produção. Sim. Né? Porque o conjunto leva o individual no futebol. Né? Então, quando tu referisse que um dos zagueiros do Grêmio entrava, estava bem, quando o time está inteiro e faz uma substituição, ou no máximo 2, e o time está encaixado, aquilo flui tranquilamente. O Bressan, mas se tu agora, se tu for é o exemplo. Se tu for analisar o plantel do Grêmio pelas atuações dos times reservas, como é que dizem hoje? Os aspirantes. Transição, uma coisa. E desde o ano passado, entre o ano passado e esse ano, tal dos reservas do Grêmio, a transição, jogaram N partidas. Agora sei eu quantas, 15, 18, entre o ano passado e esse ano. Eu não sei quantas ganhou 1 ou 2, olha lá. Acho que ganhou uma na Primeira Liga no passado. Agradar não agradou. Contra o Ceará. Agradar não agradou nenhuma. Esse ano o Campeonato Gaúcho, né, foi que terminou terrível, conspirando contra o ano do Grêmio um pouco pela ausência de pré-temporada do plantel principal, mas aí é outra conversa. Mas foi uma calamidade a equipe colocada. Dali, o que está acontecendo? Estamos em junho e dali não se tirou nada. O Grêmio não tirou nada daquele time que jogou e mais nos primeiros jogos. Fez o time do Grêmio titular jogar mais de 30 partidas já, só nesses, podemos dizer, 5 meses do ano, né? Porque não conta metade de janeiro e metade de junho que nós estamos agora. Então, em 5 meses, o Grêmio jogou mais de 30 partidas. Já é um número altíssimo. Sim, e iniciou o ano por força do calendário e como ônus de ter ido disputar uma final de Mundial ano passado, o Grêmio teve prejudicado uma pré-temporada tranquila. Isso influi em competição de alto nível, isso tem uma grande influência. É que se esse é um prejuízo que não tem como superar. Vai acontecer no final desse ano de novo, se algum campeão da Libertadores for brasileiro. Ele vai ter que rifar o início do ano que vem. Vai ter que optar. A Copa Nessa do linha, Brasil, o Grêmio jogou cerca de 30 jogos agora nesse primeiro período. Se eu não me engano, 35, mas a confirmar. Pós-Copa, o Grêmio vai ter 26 jogos do Campeonato Brasileiro, como todos os demais terão. Então, 26 jogos estão no carnê de todo mundo, inclusive do Internacional. O Inter, até o final do ano, tem 26 jogos. São os jogos que faltam do Brasileirão. O Grêmio terá 2 da Libertadores e pode ter 8 da Libertadores. Pode chegar a 8. E o Grêmio terá 2 da Copa do Brasil, poderá ter 6 da Copa do Brasil. Ganhando, ou pelo menos conquistando a Libertadores, terá mais 2 jogos do Mundial. Então o Grêmio chegando em todas as decisões do dia 13 ou 14 de julho ao dia 15 de dezembro, o Grêmio terá 42 jogos. Imagina. E isso sem contar esse torneio amistoso que está sendo armado entre Grêmio, parece, Corinthians e Cruzeiro, que ainda não foi oficializado, mas que o Corinthians já divulgou como concreto. O Grêmio já considera certo que vai fazer uma partida com o Corinthians, pelo menos. Possivelmente, talvez contra o Cruzeiro também. A confirmar. Então já coloca mais na conta 2 partidas que, mesmo sejam amistoso, são partidas contra equipes de nível. Mas essas serão meramente preparatórias, né? Essa até vamos dar de barato. Nem conta na campanha. Vamos botar como, entre aspas, como treino essas partidas, seja para o Grêmio, para o Corinthians ou para o Cruzeiro. Vale para os 3. A porca torce o rabo a partir de agosto. Final de agosto. O início de agosto já é horrível. Tem as partidas do Campeonato Brasileiro. Tem o mata-mata com o Flamengo e tem o mata-mata com o Estudiantes. Tudo isso em agosto. É muito difícil conseguir conciliar isso aí. O Grêmio já abriu mão do Campeonato Brasileiro. Eu não tenho dúvida disso. No momento no que escalou o dito time de transição, o time
misto, reserva, contra o Botafogo, lá no Rio de Janeiro, ali o Grêmio já mandou a mensagem que, das competições a disputar, tiver que abrir mão de algumas, será o Campeonato Brasileiro e abrir mão. Vai partir para os mata-matas. É uma escolha. E acerta fazendo essa escolha, doutor Olmedo? Porque os mata-matas ganhou no passado e retrasado. O brasileiro já faz um tempo. O cara que está dentro do futebol e tem que decidir é difícil. O que está fora, se opinar sobre isso, é corneta. Porque não tem dados para opinar. Eu confio extremamente. Eu hoje sou um gremista absolutamente desvinculado da parte política do clube, pois não sou conselheiro, não sou nada. Portanto, estou livre para falar bem. Não faço não. Para falar bem ou mal de cada um. Mas é o que os argentinos chamam de referente. Me agrada a diretoria do Grêmio, essa atual direção me agrada. Ela vem trabalhando bem. A gente pode discordar uma coisinha aqui ou uma coisinha ali, mas vem trabalhando bem. Então vai saber escolher, não tenha dúvida, vai saber escolher. Nesse momento, fosse minha escolha, claro, a gente tem que conversar sobre isso num programa como esse teu aqui. Dados os sorteios, me parece que as chaves da Libertadores são mais acessíveis que as da Copa do Brasil. O Grêmio... O caminho é teoricamente mais fácil. Teoricamente mais fácil na Libertadores. O Grêmio vai ter um grande adversário, tudo no plano teórico, né? Semifinal só. Isso, mas na Copa do Brasil... Na Copa do Brasil, não. Na Copa do Brasil a coisa muda de figura. Mas um Flamengo diferente do que a gente vinha vendo, né? Por exemplo, sem já Felipe Viseu, sem Vinícius Júnior... Provavelmente sem o Lucas Paquetá também. Mas e também com o problema da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Exato. Então eu vejo um confronto muito parelho. Se a situação do Grêmio é ruim enfrentando o Flamengo e Estudiantes, imagina do Flamengo, que na Copa do Brasil pega o atual campeão da América e na Libertadores o atual campeão da Copa do Brasil. A situação... E com todas essas deficiências que terá o elenco do Flamengo. Sem dúvida. E é um time que não vai propor contra o Grêmio o que o Inter fez, que o Olmedo comentou. Ele não vai vir a Porto Alegre objetivando empatar ou perder o jogo. Não, o Flamengo é o único time brasileiro que ele não sabe jogar assim. Ele não sabe, ele joga o futebol. Se ele tomar 5, ele tomou. Se ele ganhar por 5, ele ganhou. E aquela zaga do Flamengo desprotegida, sem uma boa marcação, ela confessa. Mas igual, me parece que o caminho Libertadores até a semifinal, que a semifinal é quando o Grêmio pegará aquela parte de cima lá, que são 3 argentinos e um brasileiro, né? Joga River e Racing. É um jogo. E Santos Independiente é outro jogo. Portanto, dali provavelmente sai um grande argentino. Até ali os adversários serão Estudiantes, o outro é Atlético Nacional da Colômbia contra Tucumã. Então, me parece... De Atlético Nacional da Colômbia e Tucumã sai o adversário do Grêmio nas quartas. Isso aí. Para chegar na semifinal, tem que passar por isso aí. Então... me parece mais acessível. Eu acho que as duas juntas a valer, que elas coincidem, acho muito difícil jogar, seja Grêmio, seja quem for. Ninguém tem time e plantel no Brasil para suportar essas duas competições, as ganhas. Né? Ninguém. E o Grêmio tem aí, tá? Aquele papo que nós batemos no início. Aí o Grêmio deve já... Está sentando, conversando, vai ter que buscar reforços. O Grêmio, com o plantel que tem, eu acho que não chega em nenhuma das 3 competições, com o atual plantel. Nenhuma das três. Eu vejo que o Grêmio precisa urgente de um lateral direito. Porque vai desgastar. Vai desgastar. Eu não abro mão do que eu disse. O Grêmio é um belo time. A sorte tem que ser muita sorte, competência de preparação física, fisiologia. Vai jogar sempre completo. Bom, aí é candidato. Mas a gente sabe que não vai acontecer. Que é o mundo ideal, não existe. Claro, não existe. A gente sabe que não vai acontecer. Então vai ter que buscar peças de reposição, né, para conseguir armar um time que endureça as chaves contra os adversários nos mata-matas.
Eu vejo que o Grêmio precisa de um zagueiro, de um lateral direito. Quiçá 2, né? Ou pelo menos um nível de titularidade para brigar com o Léo Moura, para tentar roubar essa posição do Léo Moura. Não. Né? Com todo respeito ao Léo Moura, um excelente profissional, mas... Mas eu gostaria dele no plantel para ele jogar de 15 15 dias. Do segundo tempo para frente é 15 dias, porque ele com a bola no pé, ele sabe jogar. Ele joga muito. Ele sabe jogar. Não tem preparo físico, então, ele não aguenta. Quando começa a juntar com aqueles caras que sabem jogar, né, esse é o mérito do Grêmio. O Grêmio tem um time que sabe jogar bola, adora botar a bola no pé e sabe jogar bola. Agora, tem que estar inteiro. Quando tu tem o Maicon e tu perde o Maicon entre o Jailson, muda da noite pro dia. É outra coisa, é outra característica, o time entorta completamente. Eu dei apenas um exemplo. O Léo Moura, no ano passado, ele jogou 41 partidas. Até que foi bastante. Foi um número razoável. Ele jogou mais que o Edilson, por exemplo. O Edilson jogou 32 vezes. Sim. Só que o Léo Moura é um cara justamente para isso. Tu tem um Edilson que é um titular e tu tem o Léo Moura. O Léo Moura, desses 41 jogos, eu teria que pesquisar exatamente. Mas em boa parte desses jogos ele entrou no segundo tempo, na vaga do Edilson, ou entrou na vaga do Ramiro, porque ele fez muito essa função no ano passado. Alguns jogos, obviamente, ele começou como titular, só que ele não tinha a carga de ser o lateral titular. Hoje, um lateral corre em média 12 km por partida. Não tem como exigir isso do Léo Moura, como diria o Muricy, quarta e domingo. Não tem como. É a cada 15 dias, como disse o Dr. Almeida, e olhe lá. Isso. Por isso que o Grêmio, na minha visão, não precisa de volante. Mesmo vendendo o Jailson, tem em casa a substituição. Para meia, pro Luan, a alternativa vai ser o Douglas, voltando a jogar, né? O Douglas... Tem o Ramiro, tem Mas Alisson, que Douglas vai voltar a jogar? Tomara que o cara volte a jogar, tomara, evidentemente, que qualquer torcedor gremista sabe que se trata de um cara que jogou muito, mas o cara está parado há 1 ano e meio por aí, já não é criança. Os relatos que vêm dos treinos é de que ele vem treinando muito bem, com um nível bom de competitividade. Tomara. Pro bem do Grêmio. Porque é um cara pro plantel, ele é importante. O melhor futebol que o Grêmio jogou dos últimos 2 anos e meio, na minha opinião, foi as finais da Copa do Brasil 2016. Aquele ali foi o melhor time do Grêmio, o melhor momento do Grêmio. E o centro médico que foi para a Alemanha e fracassou. Wallace. Né? Aquele time ali, aquelas 2 apresentações no Mineirão, contra o Cruzeiro e a final contra o Atlético, foram antológicas. Sim. O Grêmio fez um golo contra o Cruzeiro no Mineirão, que passou a fazer parte da história do futebol. Ele deve ter sido um dos gols mais bem construídos na história do futebol. O golo que saiu do córner defensivo do Grêmio, da lado direito, foi concluído lá pela esquerda depois de N toques na bola. Memorável. Então é um jogador importante, mas com a idade que tem parado esse tempo todo, vamos ver. Tomara que dê certo. Olha aqui, eu tô tomando um pau na live do Facebook, facebook.com/LuizCarlosRec, curta, comente, compartilhe, do Cristiano Escobar Carvalho Bernardes. Tá dizendo aqui, Maurício, tu és muito RP, Relações Públicas do Grêmio. O que tu informa é o release da assessoria do Grêmio. Esses jogos que o Grêmio terá no segundo semestre são os mesmos dos outros times que estão na Libertadores. Isso é o ônus de quem está vencendo. Bom... Verdade. Eu trouxe a informação do número de jogos, não recebi nenhum release com isso, mas é jornalístico. Debater o número de jogos, a frequência que o Grêmio vai jogar, alguns ficam fazendo levantamento, joga a cada 3,1, 3,3 dias de intervalo entre um jogo e outro. E eu acho que a maior prova de que não é release do Grêmio, o fato de que, aquilo que eu comentei com o Dr. Almeida, se o Grêmio acha que a sequência é ruim, imagine a do Flamengo, que pega Cruzeiro e Grêmio nas competições. Mas, Maurício... A vida do Flamengo é muito mais complicada. A diferença é que a gente faz um programa para o Rio Grande do Sul, não para o Rio de Janeiro. Lógico. Eu acredito que tu não precisa ficar preocupado com esse tipo de declaração. Mas obrigado pela audiência, viu, Cristiano? Todo dia tu participa conosco. Claro, hoje em dia nós vivemos uma fase, Dr. Almeida me ajuda, que tem mais experiência, em que as pessoas elas ligam o rádio, ligam a TV ou vão para as redes sociais para ouvirem o que elas querem ouvir.
elas não buscam fatos, não buscam explicações, opiniões divergentes. Elas buscam o que agrada o ouvido delas. É como alguém vem te elogiar e diz assim, olha, o que tu falou era exatamente o que eu estava pensando, parabéns. Então é isso. É um fato. O Grêmio, o Flamengo, o Cruzeiro são equipes, Corinthians também, são equipes que vão jogar mais. O Inter vai jogar muito menos. E isso é bom pro Inter. Nesse momento... o Inter queria ter a sequência de jogos que o Grêmio tem, mas não é só transformar o limão numa limonada. Não é só Internacional, né? É Internacional, Atlético Mineiro. Esses dois não tem nenhuma outra competição. E o São Paulo tem a Sul-Americana, só a Sul-Americana. A Sul-Americana tem mais fases. O Internacional e o Atlético Mineiro estão em vantagem em relação aos outros. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E a Sul-Americana tem um nível muito mais baixo. Cada eliminação, né, na primeira rodada da Copa do Brasil, Grêmio ou Flamengo, um dos dois será eliminado. Isso aí tem um impacto psicológico grande também no plantel e nas outras competições. Na Libertadores, Flamengo ou Cruzeiro, um dos dois será eliminado de cara. Né? Também pesa isso aí. Né? E aí não é pior, doutor Olmedo, que acabou sendo confirmado pela Conmebol e pela CBF? Porque assim, o Grêmio no dia 1º de agosto enfrenta o Flamengo em casa pela Copa do Brasil. No meio de semana seguinte, abre na Argentina o duelo com o Estudiantes. Então, joga uma Copa do Brasil numa quarta-feira, joga a Libertadores na outra quarta-feira. E provavelmente joga o Brasileiro no fim de semana. E com o Brasileiro nos finais de semana. Na terceira quarta-feira, o Grêmio fecha o duelo com o Flamengo. Então, no meio do duelo da Libertadores, vai fechar o duelo com o Flamengo. Sim. Aí vem uma semana, entre aspas, de descanso, de competições mata-mata, porque aí vai ter uma quarta-feira que o Grêmio terá um jogo do Campeonato Brasileiro, e na última quarta-feira do mês fecha a Libertadores. Não era melhor, nas 2 primeiras quartas-feiras, decidir a Copa do Brasil e nas 2 últimas a Libertadores, por exemplo? Sim, mas são competições... Porque tu começa uma competição, atropela a outra, a administração dessas competições é completamente diferente. Entende? Então não tem como. Não se comunicam. E agora provaram que não se comunicam. Com o novo mesmo, calendário... né? O Nunes não sabe nem quem tem que votar. Com o novo calendário, vocês todos lembram que até o ano de 2016, a Libertadores terminava por volta de julho. Sim. Terminava julho, agosto, quando tinha a Copa do Mundo. Ela não coincidia. E Copa do Brasil, até 2-3 anos atrás, os brasileiros que estavam disputando a Libertadores não jogavam a Copa do Brasil. Até 2013 ou... O que não tem como atender, o que não tem como atender é jogar as 3 competições simultaneamente. Só que se tiver um plantel... Mas aí é o interesse 33 jogadores de nível... de bom nível, que possa qualquer dos 33 entrar em campo. Senão não tem como enfrentar. Tem que jogar uma delas, na melhor das hipóteses, uma delas para cima ou as duas. Né? O Grêmio ano passado foi bem. O Grêmio foi eliminado na Copa do Brasil, na semifinal, por penais, contra o Cruzeiro. E foi um baque. O Grêmio não esperava. Sofreu um pouco. O Grêmio esperava passar. Sim, até porque o Grêmio perdeu nos penais. Eu acho que de uma forma inédita. Vamos para os penais, 5 para cada um. Pô, o meu goleiro defendeu 2. Sim. O goleiro adversário não defendeu nenhum. Ganharam eles. Como é que explica isso, rapaz? Mas isso mostra um pouco a força mental desse grupo do Grêmio também, que é um diferencial. Muito a responsabilidade do Renato, né? Porque tu sair de uma eliminação desse jeito na Copa do Brasil, de uma eliminação no Campeonato Brasileiro, perdendo em casa pro Corinthians, com a arena lotada, e mesmo assim conseguir forças para ganhar um título fora de casa na Argentina, é realmente um time com uma força mental a ser considerado. Sim, naquele momento era, mas vamos tentar enriquecer o debate. Hoje, nesse momento, não é. Isso tem que ser recuperado. É evidente que todo o mérito daquilo ali foi da direção, inclusive da direção técnica, né? Sem dúvida nenhuma, que é quem comanda o plantel. Agora, isso tem que ser recuperado. Né? Eu vejo o Grêmio também um pouco de cabeça baixa. Né? E está na hora de dar a volta por cima.
Está na hora de dar a volta por cima. As atuações do Grêmio esse ano, mesmo as melhores, não se relacionam diretamente com as atuações de 2016 e de 2017. Nem aquele 5-1 no Santos? Na campanha toda, se tu olhar aquele 5-1 e o outro, o 5 também contra o time paraguaio, eles são pontos fora da curva na atual campanha do Grêmio. Tem o Grenal também. O Grêmio para fazer um golo. O segundo, aliás, do Gauchão. O Grêmio, nesse campeonato brasileiro, o Grêmio para fazer um golo é um parto de burro. Para fazer ganhar um jogo 1-0, como ganhou do América de Minas, empatou vários 0-0. Então isso aí tem que ser revisto também. Coincidentemente, desde a saída do Jael do time, o Grêmio parou de fazer gol, né? Ele mesmo não era um artilheiro, mas ele era um grande preparador. Ele participava de jogadas. 30% dos gols do Grêmio até a lesão dele. Então, é o cara que está voltando, não é isso? Está voltando aos poucos. O Grêmio não deu sorte. As contratações em futebol, só a gente fazer um levantamento e vai ver. Não existe dirigente e treinadores que tenham só acertado ou que tenham só errado. As contratações de futebol, por mais pesquisa que se faça, elas têm um componentezinho sorte, adaptação, isso. Quantos e quantos jogadores foram deixados de lado no centro do país, trazidos para Porto Alegre pelo Grêmio, pelo Internacional, em diferentes épocas, e aqui deram certo, e alguns até deram muito certo. O Maicon é um exemplo recente. O Maicon era reserva do São Paulo, o Muricy era o único que fazia força para manter ele lá. Aí. Esse Jeromel, pô. Kahneman próprio. O Kahneman foi. Mas ele foi campeão da Libertadores com o São Lourenço, né? Mas isso vem de muitos e muito tempo. Mas o Kahneman, ele foi entrando durante a competição, ele não era titular, foi entrando e jogou a final. O Kahneman no Grêmio 2016, eu guardo fácil isso porque era muito claro o que acontecia. O titular era o Wallace Reis. Que veio do Flamengo naquela época. O problema para o Roger e para o Renato, num primeiro momento para o Roger, é que o Wallace não podia jogar a Copa do Brasil, porque já disputou a Copa do Brasil naquele ano pelo Flamengo. Então, na Copa do Brasil, ele não podia jogar o que era considerado titular pelo Roger. Entrava o Kahneman. Aí o Kahneman acabou se confirmando, porque a Copa do Brasil passou a ser a competição importante. Eu estava dizendo, eu não concluí, que era o seguinte, tanto o ano passado como esse ano, o Grêmio não deu muita sorte na contratação do diferencial. O ano passado, na verdade foi o ano retrasado, né? Fez uma bela contratação, no meu modo de ver, muito bom jogador de futebol, Bolanhos. Chegou aqui, bom, se vai levar em conta o que se disse por aí afora, mas na verdade não deu certo, né? E este ano o Grêmio saiu atrás de um centroavante, formou sua convicção, isso é importante para contratar alguém, e fez um sacrifício grande pelo que eu li na imprensa, pelo que eu ouvi, para contratar o André, esse aí. 10 milhões de reais. Que era, dentro do Brasil, uma das raras disponibilidades, mesmo assim foi lutada. Chegou aqui, o jogador ainda não venceu a etapa de adaptação e não está dando esperanças de que possa aprovar, né? Então, mesmo assim, o Grêmio vai ter que sair atrás de outras contratações, sob pena de ficar de fora das competições. Tá passando o recado aí da Via Condote. Depois do intervalo comercial, o Dr. Nelson Almeida, juntamente com o Léo Guetens, vamos ajudar a definir quem é, ou que perfil de contratação precisa o Grêmio para essa sequência do Campeonato Brasileiro e se é possível manter este 11 inicial do Grêmio, essa base de equipe, após o Mundial, já que certamente virão propostas interessantes pelo Cebolinha, pelo Jeromel, porque não, que está na seleção, daqui a pouco chama a atenção por lá, e outros jogadores importantes do Grêmio. Já voltamos.
Bascaria, a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto e o preço pra lá de justo. Bascaria, Comendador Caminha 324 em frente ao Parcão. Peça também em casa, melhor custo-benefício no 3061-6262. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais e atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. E você também pode abastecer no Posto Boqueirão e no Posto Universitário com a gasolina Octa Pro. Abasteça 10 litros de Octa Pro e ganhe um brinde exclusivo. Confira também a loja de conveniência com espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho e a Beer Cave, um freezer que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. Posto Boqueirão, em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP e também aqui em frente ao campus da Ubra. Golaço, assessoria ao consumidor. Defende os consumidores na redução da prestação do veículo e outros financiamentos. Reduz de forma imediata em 50% a prestação do seu veículo. Liga agora, consulta gratuita 0800 606 1616. Um cliente da Golaço financiou um carro, um veículo com a prestação de R$ 950, reduziu para 475, vantagem inicial de R$ 20 mil. Liga agora, garanta também 50% de desconto na prestação do seu veículo. 0800 606 1616. Se você, consumidor, quer acabar com juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos com redução imediata de 50%, liga agora, repito, consulta gratuita 0800 606 1616, 0800 606 1616. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Tem o melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas 32 22 1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio e mais de 40 anos de credibilidade. Um dos maiores centros de eventos de Porto Alegre está de cara nova e totalmente reformado. O tradicionalíssimo Hotel Embaixador está de portas abertas para você, na rua Jerônimo Coelho 354, no centro de Porto Alegre. Reservas, código de área 51 3215 6600. Repassar rapidamente os resultados do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos na terça-feira o São Paulo ganhando do Vitória por 3-0. Ontem o empate do América Mineiro com a Chapecoense 0-0. Fluminense perdeu no Maracanã para o Santos 1-0. Paraná e Cruzeiro terminou 1-1 em Curitiba. 0-0 Sport e Grêmio na Ilha do Retiro. 2-0 para o Botafogo contra a Laranja Mecânica do Paraná, o Atlético Paranaense. 1-1 Palmeiras e Flamengo, e deu uma bela confusão no final do jogo. Atlético Mineiro 2, Ceará 1, Bahia 1, Corinthians 0, Inter 3, Vasco 1. Sobre os jogos da dupla Grenal, nós vamos conversar com o Dr. Nelson Almeida e também com o Léo Guetens depois do intervalo comercial, mas antes está passando aí o recado da FAC Materiais de Construções, fac.com.br, o site para você garantir o melhor custo-benefício na reforma da sua casa ou na sua construção. Já voltamos. E 42 de volta com o preliminar, a imagem do futebol pelo Mundial de Seleções, Grupo A, a Rússia, dona da casa, está ganhando 3-0 no jogo de abertura contra a Arábia Saudita. Doutor Almeida, em que posições o senhor acredita que o Grêmio precisa de reforços para suportar essa maratona que terá no segundo semestre? E o senhor acredita que é possível manter esse grupo sem baixas consideráveis por conta de vendas de atletas no meio do ano? Porque é a janela quente da Europa. Hoje é muito difícil no futebol brasileiro tu prever o que vai acontecer na mudança de semestre, em função das janelas que abrem com o futebol europeu. E, infelizmente, o futebol brasileiro deixou de compor as grandes equipes do mundo e passou a ser um país exportador de jovens talentos. E não tem como segurar. Quer dizer, nós aqui tivemos grandes times de futebol em outras épocas, né?
Eu digo sempre aos jovens, conversando sobre futebol, discutindo sobre futebol, coisa que quem gosta de futebol gosta de fazer. Eu assisti, nos anos 70, sobretudo, grenais em Porto Alegre com 15 jogadores de seleção dentro de campo. 15 jogadores de seleção. Não é seleção do bairro, não. É seleção do país. Né? Hoje, para achar um ou dois não é fácil. Por quê? Porque os caras abrem e fecham os olhos, vão embora, vão para a Europa. O rapaz, o Cebolinha vai ser jogador do Grêmio em agosto, não vai ser. O outro... Tem o Arthur, Flamengo, daqui a pouco o Barcelona chega aqui e diz, olha, eu quero agora, não levo mais. Não sei, é muito difícil. Então, os grandes clubes brasileiros, na verdade, passaram a ser formadores de jogador para os grandes europeus. Aqui mesmo, nessa mesa, há pouco foi referido que o Flamengo está perdendo. O Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior já foi. E o Paquetá. O Paquetá também já vai, que são bons jogadores. Então, fica o que aqui? Eu estava vendo antes de vir para cá, o início desse jogo da Rússia. Vocês perceberam que o lateral direito é formado no Grêmio. É o Mário Fernandes. É o Mário Fernandes. Ou Fujão. Ou Fujão. Dessa seleção ele não escapou. É isso aí. Né? Então, é difícil dizer. O que o Grêmio precisa? Em primeiro lugar, o ideal, manter o que tem e dar. O treinador do Grêmio, com a direção, sabe melhor do que nós aqui, melhor do que eu, certamente, quais são as posições carentes. Eu acho que o Grêmio carece de um bom avante, aí sim, para ser titular, mas os caras vão me perguntar assim, então indica. E aí a porca torce o rabo. Se falou um pouco essa semana, voltou o burburinho em torno do Marco Ruben, né? Que parece que já deu declarações de que quer sair de Rosário. O Marco Ruben, alguém sabe hoje como é que ele está? Porque aqui é muito de se contratar alguém que jogou uma partida bem há tanto tempo. Eu não tenho notícia de que ele contratar o Brian Rodrigues porque marcou gol no Grêmio. Sim, né? Então ele fez uns 2 ou 3 anos muito bom. Quando ele voltou da Europa para o Rosário, ele jogou 2, 3 anos. E a contratação feita em julho, era meio correndo para tapar buraco, a possibilidade de errar é muito grande. Então, mas se tiver alguém pesquisado já e tal, eu acho que para titular o Grêmio precisa de avante. O problema, olha a tabela, o Grêmio não faz gol, tio. O Grêmio é a defesa menos vazada do campeonato. O Grêmio teve 5-0-0. É uma opção tática. Brasileiro. Mas não faz gol. Para fazer um golo é uma dificuldade. Aí está a deficiência. Tá? O lateral direito ou o Léo Moura, quando joga, ainda tem jogada ofensiva mais para a direita. Né? Na esquerda não tem. O Cortez é um jogador para compor aquele grupo ali. E acho que falta 1 ou 2 jogadores mais para plantel. Um zagueiro para o meio da área, certamente, como reserva do Jeromel e do Kahneman. Né? No meio também. Talvez um lateral, mas um zagueiro, reserva, e um avante para jogar, eu acho que seria o ideal o Grêmio encontrar isso aí e recomeçar no segundo semestre com esses reforços. Repassando rapidamente apenas, o G6 do Campeonato Brasileiro tem o Flamengo líder 27, Atlético Mineiro 23, São Paulo 23, Inter é o quarto com 22, Grêmio o quinto com 20, o Palmeiras o sexto com 19. Às 19 horas no Cadeira Cativa, vamos debater mais sobre o que aconteceu ontem, projetar mais a dupla Grenal. Muito obrigado, doutor Almeida, obrigado, Léo Guettens, obrigado a você pela audiência. Até às 19 horas no Cadeira Cativa. Boa tarde.